O clima está muito quente e eu vou abrir com uma pauta extra aqui sobre essa questão. A gente tem visto algumas notícias sobre a possibilidade do Arthur Lira abrir um processo de impeachment contra o Lula. A gente está vendo uma guerra aberta entre os dois. O Arthur Lira despachou o PL da censura, o 2630, ainda que tenha falado em talvez outros projetos, mas esse não mais. Ele reclamou muito do Alexandre Padilha, né, o ministro das Relações Institucionais, chamou o Alexandre Padilha de incompetente, o Lula não gostou, afastou lá o superintendente do INCRA em Alagoas, primo do Arthur Lira, e a gente tem visto, então, um clima ruim entre o presidente da Câmara e o Lula. Constantino, o que você imagina dessa... Falamos sempre isso, né? A briga está bonita, a briga está boa. Eu torço sempre pela briga. Nós temos o deputado aqui, eu vou depois esperar até as opiniões dele de probabilidade ou não disso avançar na Câmara, mas o que eu vou lembrar à nossa audiência é o seguinte: o Lira não dava a confiar, o Lira é o ícone do centrão, fisiológico. Tudo isso é verdade. O Lira não é alguém, digamos assim, com princípios republicanos muito sólidos, oposição ao PT pelas razões certas, né? Ele não é nada disso. Mas o impeachment da Dilma foi feito por meio do Eduardo Cunha, que ficou conhecido no Brasil como nosso malvado favorito. Então, o Lira está lá como uma espécie de pulso, né, desse sistema que ele representa de certa forma, não só ele, mas ele e outros. E o fato é que o Lula está se desgastando cada vez mais. Existem coisas, como você mesmo trouxe, lá, pessoais. E a ida do ministro Alexandre de Moraes ao Senado e ter uma conversa com o Lira também. Aí o Lira tinha dito que, por exemplo, a CPI contra o STF, a princípio, estava descartado. Então, esse tipo de pressão é o jogo dos bastidores pesado lá de Brasília. Mas, se o Lira perceber que o governo Lula é um governo rumo ao abismo de forma mais acelerada do que muitos antecipavam, estou falando aqui do ponto de vista econômico, mas não só econômico. O Brasil virou um pária mundial, veículos de comunicação que até ontem defendiam o PT, passavam um pano, estão virando oposição ou algo muito perto. Então, o Lira tem o termômetro do país. Ele pode estar atento a isso e levando junto os motivos pessoais de ânimos acirrados lá com o PT e principalmente com Padilha, que, pelo visto, não vai ser trocado. E o pulso do país e esse desgaste muito rápido do Brasil, do governo Lula perante o Brasil, por que não, né? Por que não sonhar com algo dessa natureza? Não faltam argumentos, não falta embasamento, né? Então, eu vou estar aqui na torcida pela briga, que ela fique mais quente ainda e que, eventualmente, o Lira faça a coisa certa, ainda que pelos motivos errados. Constantino citou aí parte da imprensa já começando a falar dos problemas todos no governo. Não sei se vocês viram a capa da Veja, né? O título é Orquestra Desafinada. Deixa eu aumentar aqui. Disputas de poder entre ministros, divergências e vacilos na economia. Vacilos na economia, programas desencontrados e sinais ambíguos do presidente provocam confusão e instabilidade no governo. Fabi, vou pedir sua permissão para passar então a bola para o deputado, para que ele nos traga aqui mais ou menos o que ele tem visto lá na Câmara, em Brasília. Qual é o clima, o que tem nessa briga aí envolvendo o Lula e o Lira, e de que maneira o Brasil, os brasileiros podem ganhar nessa briga. Bem, com relação à tradição, ao menos o que foi o Lira no último ano e meio, em maneira nenhuma ele foi adiante com esses CPIs e também com essas medidas, por exemplo, impeachment, que poderia favorecer a opinião. Ele sempre faz isso como ou seja, como ponto negocial. Ele cria uma CPI para depois descriar ou desvirtuar ou fechá-la. Então é tudo negocial.
Então, todas essas postulações, eu não acredito em nenhuma delas. Eu só acreditaria vendo. Agora, tem um ponto que eu gostaria de reservar aqui, daria meu braço a torcer. Em função da crise fiscal que o Lula conseguiu submergir o país, existe menos recurso disponível para fazer as emendas parlamentares obrigatórias. Então, o governo está sinalizando que não consegue pagar essas emendas obrigatórias e não consegue tirar dos outros programas, das outras áreas de investimento, que é da prerrogativa, que é da vontade do governo. Então, os parlamentares estão ficando, o centrão está ficando sem o leite da mamata. E isso pode entornar o caldo. É essa ponta aí que eu acho que pode, talvez, dar alguma credibilidade ao que o Lira está fazendo. Caso contrário, se não houver esse tipo de troca que está acontecendo, que sempre aconteceu, que sempre foi o padrão, né, o toma lá da cá, o colocar, criar CPIs para depois negociar uma estatal, negociar um ministério, depois mingua a CPI. Então isso tem sido o padrão. Então eu acho que essa única coisa que pode romper com esse padrão é essa inabilidade do governo conseguir achar espaço para pagar as emendas parlamentares obrigatórias. Então eu acho que esse que é o ponto que está sendo negociado agora. É por isso que o Lira ele se sente confiante quando as lideranças dos partidos de centrão, elas é que... O Lira é um mero negociador de interesses. E pessoalmente ele não tem uma agenda política, não tem uma visão nenhuma, ele está ali representando o que os líderes querem. Obviamente que ele também faz parte de um partido que é do centrão. Então, as negociações são meio que canalizadas por ele. Então, essas postulações é porque os líderes não estão satisfeitos que o governo está pagando as emendas. Na minha opinião, é isso. Não tem nada a ver com ideologia ou condição do país ou esse entreveiro que o Lula arranjou internacionalmente. Adoraria que fosse algo mais virtuoso, mas eu acho que é muito mais alguma função mais perto do chão, ou talvez mais perto do lodaçal.